Este livro que eu tenho aqui em mãos, isso aqui, ó, As Noites do Alvorada, é de autoria do meu grande amigo Orlando Tejo. Orlando é autor daquele clássico chamado Zé Limeira, o Poeta do Absurdo. E ele escreveu esse livro aqui, ele foi publicado em 1997, em plena era do tucanato, em pleno governo do seu Fernando Henrique Cardoso. E o livro As Noites do Alvorada, um livro de poesia, são 50 primorosos sonetos, que Orlando Tejo é um mestre na arte do soneto, cada um esculhambando de uma maneira diferente o presidente da República da época, o seu Fernando Henrique Cardoso. O livro abre assim, ó, com a quadrinha do Tejo. Há tantos burros mandando nos homens de inteligência que às vezes eu fico pensando que a burrice é uma ciência. Ele abre o livro com isso aqui. O livro tem um prefácio do mestre Ariano Suassuna e a orelha é minha, desse editor aqui do JBF. O Tejo me deu esse privilégio, me pediu para eu fazer a orelha do livro dele. E é dessa orelha que eu quero tratar, do que eu escrevi nesse livro, no qual ele escreveu 50 sonetos, cada um mais esculhambativo do que o outro. Por exemplo, de número 1, os sonetos não têm título, são numerados, 1, 2, 3 em algarismo romano. O primeiro: dizem que no palácio da Alvorada mora um caboclo assaz misterioso, que se diz literato primoroso, professor e escritor de nomeada. Dizem que escreve livros de enxurrada, mas que não tem um só leitor piedoso, professoral deveras palavroso, mas do que diz se espreme e não sai nada. Dizem que este caboclo petulante entende mais de inferno do que Dante, e que ali se encontrou muita vontade. Dizem ser tão esperto e tão sensato que já quer prorrogar o seu mandato, mas não sei se é mentira ou se é verdade. E essa é a característica marcante desse livro. Os 50 sonetos terminam com esse verso: mas não sei se é mentira ou se é verdade. O que foi que eu escrevi na orelha? Eu vou ler só um trechinho, o final, o trecho da orelha que eu escrevi para o livro de Orlando Tejo, esse aqui. A temática da poesia dessa nação nordestina se ocupa dos bichos, dos homens, da natureza, da terra, do céu, da seca, dos fenômenos, dos santos, dos cangaceiros, dos heróis, dos mitos, das presepadas, das cidades, do mar, do sertão, dos grandes, dos pequenos, dos tronchos e dos belos. E se ocupa com mais frequência também dos poderosos do momento. Azar imenso do grande intelectual de fraca memória que hoje habita o Alvorada. Estou me referindo ao Fernando Henrique. Continuando, eu transcrevo um verso do soneto do Ortejo. Dizem que esse caboclo acorda cedo, mas que à noite não dorme de assustado, consigo mesmo, o pesadelo ao lado, e ele se rebolando e tendo medo. Aí eu continuo o meu texto. Adivinham que o medo do caboclo, Fernando Henrique, era intuir a possibilidade do aparecimento da pena de Orlando Tejo na sua obra e na sua vida. Não é para menos. A poesia ferina deste paraibano desmonta cada tijolo do edifício neoliberal, num livro exemplar e cáustico que desnuda um caboclo que, ao contrário do que afirma o título, não tem nada de misterioso. É todo transparente em suas intenções e suas canetadas. Na verdade, eu acho mesmo é que esse caboclo deveria se sentir honrado e ancho de ter sido objeto dos cuidados de Tejo. E ainda por cima, na forma mais nobre da poesia, que é a arte do soneto. A vantagem é que esse caboclo um dia será apenas uma estampa caricata nos livros de história, enquanto o vigor da poesia de Orlando Tejo permanecerá para sempre como um marco desses tempos tenebrosos que assolam essa pobre nação brasileira. Viram o que eu escrevi sobre Fernando Henrique na época do governo Fernando Henrique? Como é que os tabacudos esquerdinhas de hoje me classificariam ao ler isso aqui? Me classificariam dos esquerdistas, né? O governo era de direita, como eles dizem, eu falava mal do governo, então eu era de esquerda. Hoje ele me chama de direita porque o governo é de esquerda e eu falo mal de Lula. Vocês são
um time de tabacu de idiota. Eu cansei de falar, eles não me levam a sério. Eu sou contra qualquer governo que esteja aí. Aliás, é a atitude de todo intelectual honesto, é ser da oposição. Se lembram que naquela época do Fernando Henrique tinha um intelectual que criou uma personagem chamada a Velhinha de Taubaté, para esculhambar com o Fernando Henrique, né? Toda a mentira que Fernando Henrique dizia, só a velhinha acreditava. Foi um sucesso, vendeu o livro, faturou com sua porra. Foi só Fernando Henrique sair do governo e entrar Lula, esse intelectual matou a velhinha, acabou-se. Não podia falar mal de Lula. E aí é que teve a coisa para falar. Vocês sabem, a história recente está toda aí. E esquerda e direita um cacete, tá aqui para vocês, ó.